noite para todos, né? Antes eu gostaria de agradecer aí de parabenizar a diretoria da sociedade, né, por essa brilhante ideia que eles tiveram, né? Realmente está contribuindo muito aí para a gente aprender mais, né? E ter uma participação mais ativa nessa época difícil, né? E é uma grande honra para mim, né, fazer a introdução da doutora Liamara, né? A doutora Liamara fez sua formação de neurologista na Unifesp, de neurofisiologia clínica também na Unifesp, com o Dr. Manzano e com o Dr. Nóbrega, e ela faz parte do grupo aí de doenças neuromusculares da Unifesp, né? E tem uma grande experiência aí em doenças neuromusculares, especialmente na esclerose lateral amiotrófica, né? Essa doença é uma doença onde o papel do neurofisiologista clínico é extremamente importante, né? Quer dizer, é muito ruim a gente falar que não é e é, e também é muito ruim a gente falar que é e não é, né? Nas duas situações, assim, as consequências podem ser muito desastrosas, e então o papel do neurofisiologista clínico é muito relevante, e muitas vezes aquilo que parece fácil não é tão fácil assim, né? E aí a doutora Liamara vai levantar todos esses pontos aí, e eu tenho certeza que a gente vai aprender bastante com ela. Professora Liamara, com você agora. Obrigada, doutor Wilson. Queria agradecer também à sociedade, né, pelo convite e parabenizar também por essas aulas. E eu vou colocar aqui minha aula. Está aparecendo? Não está não, doutora Liamara. Não. E agora? Ainda não está aparecendo a apresentação, mas já... Agora entrou o slide, só ampliar um pouquinho. Colocar na forma de apresentação, né? Dá para ver? Deu, tá jóia agora. Então tá. Bom, eu vou falar da esclerose lateral amiotrófica, né, e camaleão e armadilhas. Então, meu roteiro é isso, vai ser uma introdução, diagnóstico eletrofisiológico, né, as apresentações clínicas da doença do neurônio motor, esclerose lateral amiotrófica, diagnóstico diferenciais, doenças com manifestações do neurônio motor e considerações finais. A gente sabe que a esclerose lateral amiotrófica, né, é a principal forma neurodegenerativa da doença do neurônio motor no adulto, uma idade de início de entre 45 e 65 anos, né, uma média de 55, mais homens que mulheres, uma incidência de 1 para 2 para 100 mil e prevalência de 4 a 8, né, por 100 mil. E existe a ELA esporádica, né, de 90 a 95% dos casos, mas nesses casos, mesmo assim, tem em torno de 10% das mutações, e a ELA familiar de 5 a 10%, né, e tem até os critérios de Berne para classificação das ELAs familiares. A ELA juvenil é considerada como com início, né, menos de 25 anos, né, pacientes com menos de 25 anos, corresponde a 1 a 2%, e ELA de início jovem considerado como apresentação em menos de 45 anos. Aqui é um trabalhinho feito, publicado na Neurology, que mostrou que nas formas esporádicas encontraram 17,2%, né, de genes participando da doença. Então, a esclerose lateral amiotrófica, como a gente sabe, né, é uma motoneuronopatia comprometendo, né, com comprometimento primário do corpo celular do motoneurônio, cortical, cranial, bulbar ou espinhal, e acomete o neurônio motor superior e o neurônio motor inferior com com seus sinais. Existem várias formas de apresentação, né, desde o início bulbar até um início de mediado, um início parecendo uma forma pseudopolineurítica, ou um início só de membros inferiores ou superiores. A fisiopatologia é muito complexa, né? Hoje ainda, né, hoje existem 25 formas, né, monogênicas conhecidas, né, relacionadas a ela,
E entre elas, há vários mecanismos, né, fisiopatológicos envolvidos. Então, na eletroneuromiografia, o que a gente encontra, né? Comprometimento do neurônio motor inferior, né? Então, é extensão do exame clínico, não substitui, exclui outros comprometimentos que não do neurônio motor inferior e avalia associações com as outras doenças. Ele confirma o comprometimento do neurônio motor inferior em regiões clinicamente afetadas e detecta também evidências eletrofisiológicas subclínicas de comprometimento do neurônio motor inferior. Então, ele avalia os sinais de denervação e reinervação. A condução sensitiva é classicamente normal, mas existem alguns casos com alterações sensitivas que eu vou mostrar mais para frente. A condução motora, ela está normal ou com uma redução da onda M, quando os sinais de denervação, né, superam o de reinervação, e pode ter algumas alterações da onda F, né, ou alteração de persistência, ondas repetidas, ou pouco prolongadas com perdas de fibras rápidas. Na eletromio de agulha, né, durante o repouso, a gente pode encontrar fibrilações, ondas agudas positivas, descargas repetitivas complexas e os potenciais de fasciculação. Em relação às fasciculações, são potenciais espontâneos, precoces, clinicamente característicos, mas eles não são patognomônicos da ELA. Contribui para o diagnóstico, mas a ausência não exclui o mesmo, né? Geralmente presentes em músculos com denervação ativa e crônica, quando isoladas são conhecidas como as fasciculações benignas, são agravadas, né, com ansiedade, exercício intenso, fadiga, café, cigarro e álcool. E acompanhar quando o comprometimento é bulbar, torácico ou início em idosos. Aqui, exemplo de onda aguda, fibrilação. Na eletromio, durante a contração, a gente vê os potenciais de ação da unidade motora, né, com alterações neurogênicas crônicas, então potenciais polifásicos, duração e amplitude aumentadas, recrutamento reduzido, potenciais de unidade motora instáveis. Então, aqui exemplo de fasciculação, fibrilação, onda aguda positiva e o potencial neurogênico. Aqui um outro potencial neurogênico, polifásico, duração aumentada e amplitude aumentada. Muitos pacientes apresentam, né, o split hand, o sinal do split hand, né, que é um comprometimento maior do primeiro interósseo e do abdutor do dedo curto do polegar. E podemos lançar a mão, né, de um índice, né, que é o índice do split hand, né, que é a amplitude do CEMAP do APB multiplicado pela amplitude do CEMAP do primeiro interósseo dividido pelo potencial do ADM. Então, esse índice tem uma sensibilidade de 74%, uma especificidade de 80%, e quando ele é menor ou igual a 5,2, ele fala mais a favor da doença do neurônio motor. Existem vários critérios clínicos e eletrofisiológicos da ELA, né, que foram criados desde 69 com o critério de Lambert, depois o El Escorial na Espanha, em 94, lapidou, né, esse critério, foi revisado em 98, na conferência de Early House, e esse consenso foi revisto, né, em Awaji, Shima, no Japão, né, com uma alteração de interpretações desses achados. E agora, em setembro de 2019, fizeram uma nova reunião dos experts na doença do neuromotor, e foi feita uma nova proposta na Austrália, que eu vou mostrar agora também. O que a gente avalia nesses critérios, né, são as 4 regiões, cranial, cervical, torácica e lombosacral. Temos que ter associação no mesmo músculo de sinais de denervação ativa e crônica. Na região cervical ou lombosacral, a gente considera 2 músculos alterados, né, de diferentes raízes de diferentes nervos. Na região torácica e cranial, a gente considera um músculo só. Então, na torácica ou paravertebral torácica ou músculos abdominais, na cranial, principalmente, o que a gente avalia é a língua. Então, nesses critérios, o que a gente tem que ter, né, uma evidência de degeneração do neurônio motor inferior, uma alteração no exame clínico do neurônio motor superior. Esses sinais e sintomas, eles têm que progredir dentro de uma região ou para outras regiões, determinadas pela história ou o exame clínico. E você tem que ter a ausência, né, de evidências eletrofisiológicas que justifiquem, né, esses sinais encontrados, e evidências de outros sinais que não explicam o quadro. Sandra, tem gente aqui me ligando, falando que tem que liberar o acesso. Não sou eu, não, né? Não, eu que libero, só que quando aparece aqui que eu libero, tá, doutora? Então tá, tem uma pessoa falando que ela está tentando entrar. Desculpa, gente.
Então, na classificação de Ehlers-Danlos, né, a gente tem 4 categorias, né, definida com sinais clínicos de neurônio motor superior em 3 regiões, provável em 2 regiões, tem o provável com suporte laboratorial, né, quando considera sinais clínicos e uma ajuda, né, da eletromiografia, e possíveis em uma região. Só que aí eles foram vendo que tinha uma baixa sensibilidade, uma demora no diagnóstico, né, muitos pacientes não passavam do critério, acabavam morrendo sem ter o critério definido. Então, em AUAGE, foi feita uma reunião onde reafirmou, né, as considerações anteriores, chamando atenção para um estudo completo da condução e contexto clínico do exame, e a eletroneuromiografia dos potenciais neurogênicos, né, de desnervação e inervação, foram considerados como equivalentes a um comprometimento clínico do neurônio motor inferior. Então, aqui nesse caso, você podia ter um comprometimento clínico ou uma alteração no eletromio, para considerar como aquele nível alterado. E uma outra consideração que foi feita foi que as fibrilações em ondas agudas positivas eram equivalentes às fasciculações, porque muitos músculos têm a desnervação crônica e não tem fibrilação onda aguda positiva, tem só a fasciculação, então foi considerada como de igual peso. Então, o critério, junto com a AUAGE, ficou com 3 categorias, né, ela definida com evidência clínica ou eletrofisiológica em 3 regiões, ela provável evidência clínica ou eletrofisiológica em 2 regiões, e ela possível em uma região. Então, aquele provável com suporte laboratorial tornou-se redundante. Então, foram feitos, né, vários trabalhos posteriores, vendo que realmente tinha aumentado a sensibilidade desse novo critério. Então, aqui vários trabalhos mostrando que a aplicação do AUAGE alterou a categoria de muitos pacientes. E agora, em setembro de 2019, fizeram um novo consenso com aquelas, né, com Scheffner, Mamed, Mitsumoto, vários médicos, né, que cuidam dessa parte, e foi feita uma proposta de um novo critério diagnóstico, e eles defendem, né, que a categoria possível, ela nunca chega a provável ou definida, né, o critério definido, 22% não passava, né, de possível e 10% do provável morre sem mudança na classificação. Então, na verdade, esse consenso equivale a uma ela possível pelo critério de AUAGE. Então, aqui são as considerações, tem os vários detalhes, mas resumindo o que acontece, eles consideram o comprometimento motor progressivo pela história ou avaliações clínicas repetidas, né, precedido de uma função motora normal, junto com ou uma região ou 2 regiões, uma região com neurônio motor superior e inferior, e aqui os mesmos critérios do AUAGE, fraqueza, atrofia musculares, ou alterações clínicas, ou na eletroneuromiografia, considerando potenciais neurogênicos crônicos, e aqui também, onda aguda positiva, fibrilação ou fasciculação. Então, aqui, comprometimento do neurônio motor superior e inferior em apenas uma região. Ou em 2 regiões, um comprometimento só do neurônio motor inferior, clínica ou eletroneuromiografamente. E junto com investigação excluindo outros processos que justifiquem os sintomas e os sinais. Então, eletromios, exames laboratoriais e de imagem ou algum outro exame pertinente. Então, na verdade, eles resumiram bem aqui, né, a uma região, o neurônio motor superior e inferior, ou 2 regiões. Então, na verdade, eles fizeram esse critério agora em setembro, e acho que está aberto a discussão ainda, né, porque é perigoso considerar, acho que uma região só, né, mas não sei. E existem vários quadros, né, então, na verdade, assim, é fácil quando a doença está estabelecida, é clássica, mas existe o diagnóstico difícil, né, quando o início tem alguns sinais só exclusivos do neurônio motor superior ou inferior, aí que precisa acompanhar esse paciente, ou eles acabam entrando em vários fenótipos diferentes. E aquilo eu tinha mostrado, né, na verdade, você pode ter um início em membros inferiores, ou um início em membros superiores, ou muitas vezes de mediado, e às vezes uma alteração em membro inferior junto com um nistagmo, ou até alteração sensitiva junto com alteração do neurônio motor inferior. Então, aqui eu vou falar das doenças do neurônio motor. Então, a esclerose lateral amiotrófica, né, como a gente sabe, neurônio motor superior e inferior, atrofia muscular progressiva, comprometimento só do inferior, esclerose primária, só o superior, a paralisia bulbar progressiva, comprometimento
dos neurônios motores bulbares e pode ter comprometimento ou do neurônio motor inferior e ou do superior. A variante hemiplégica, que é de síndrome de Mills, a síndrome de flail arm, a flail leg, a forma monomélica, né, a doença de Hirayama, o Fosmini, que é aquela doença que é aquela variante, né, que você tem uma alteração sensitiva, a síndrome de Feldon, e algumas formas hereditárias. Gente, deixa eu só parar um pouquinho. Na verdade, assim, o doutor Carlos e a doutora Fernanda estão tentando entrar na sala, eles estão me mandando aqui. Sandra. Olha, Mara, eu estou liberando todos que entram aqui, deve estar na fila. Será que eles estão... tem uma fila, isso? Tem uma fila, deve demorar o acesso à internet, alguma coisa. Desculpa, então. Desculpa, aqui está todo mundo mandando mensagem. Então, tá bom. Então, deixa eu voltar aqui. Na verdade, o principal de saber, né, o tipo de fenótipo, né, muitos deles, a flail arm, flail leg, por exemplo, tem uma sobrevida melhor, né, do que os de início bulbar, por exemplo. Então, aqui, em relação à sobrevida, né, todos os flail arm, flail leg, eles têm uma sobrevida mais prolongada, né, que no início bulbar, por exemplo. O início em jovens tem uma sobrevida melhor que o início em adulto e tem algumas alterações genéticas que também mostram sobrevida mais curta ou não. Na atrofia muscular progressiva, que corresponde a 2,5% a 11% das doenças do neurônio motor, cerca de 15% dos casos de ela apenas com comprometimento do neurônio motor inferior está afetado, né? Tem algumas pessoas que não consideram como variante da ELA a AMP, é presente mais em homens, né, e é mais tarde do que na esclerose lateral, em torno dos 63 anos. Comprometimento predominantemente distal nos membros, dos membros, né, superior e inferior. Tem uma lenta progressão para as regiões proximais e os pacientes podem evoluir para gastrostomia e ventilação não invasiva. Tem uma menor sobrevida, né, os pacientes com escala funcional e CVF muito comprometidas. Na eletromio, principalmente desnervação crônica, pouca desnervação ativa, e nesses casos, né, como compromete só o neurônio motor inferior, é importante que se faça a pesquisa do bloqueio de condução, porque um diagnóstico diferencial importante é a neuropatia motora multifocal com bloqueio. Na esclerose lateral primária, né, corresponde a menos de 3%, dos casos, né, de variantes da doença do neurônio motor, tem um início em torno de 10 anos antes, quando se evolui para neurônio motor inferior também, e uma evolução mais lenta do que a ela. Então, pacientes com mais de 10 anos de doença ou até décadas. Comprometimento lentamente progressivo apenas do neurônio motor superior em 4 anos, sem sinais de neurônio motor inferior. Alguns dentro desses 4 anos desenvolvem neurônio motor inferior, e aí no final é considerado uma ELA com predomínio do neurônio motor superior e não uma esclerose lateral primária. Mas aí tem uma sobrevida, quando tem uma ELA com predomínio de neurônio motor superior, tem uma sobrevida menor que a esclerose lateral primária, e alguns podem desenvolver até o neurônio motor inferior depois de 8 anos de doença, em torno de 8 anos. Então, é uma paraparesia espástica ascendente, em 75% dos casos, o início assimétrico, depois muda para simétrico, tem um raro predomínio inicial em membros superiores, 10%, e a espasticidade é mais evidente do que a ELA, né? E tem rara atrofia. E 50% dos pacientes têm sintomas pseudobulbares e alguns raros pacientes têm a demência frontotemporal. Então, aqui a gente pode encontrar disfagia, desartria espástica, que ocorre, na maioria, após em torno de 3 anos, e pode ser inicial em 15% dos casos. Na evolução, pode aparecer urgência e incontinência urinária. No critério de Joyce-Corial, né, ele não considera, né, a esclerose lateral primária como possível, suspeita e nem definida, ele não entra em nenhum critério. A estimulação magnética transcraniana, né, que avalia a excitabilidade do córtex motor, você pode encontrar potenciais evocados motores ausentes dos músculos afetados ou um tempo de condução motora central aumentado. E aqui, principalmente, o diagnóstico diferencial são com as doenças com liberação piramidal. Então, paraparesia espástica hereditária, as ataxias espinocerebrais e as paraparesias espásticas tropicais. E aqui só lembrar que, na verdade, a esclerose lateral primária tem um início mais assimétrico e essas doenças têm um quadro mais simétrico. Existe um consenso, né, de um critério para a esclerose lateral primária, né? Então, a idade tem que ser maior que 25 anos,
tem algumas outras características, e o diagnóstico de certeza, ele é provável quando tem entre 2 e 4 anos de doença, e ele é definido quando tem mais de 4 anos ou mais, com um comprometimento só do neurônio motor superior. E aqui existem algumas variantes genéticas, né, com comprometimento predominante do neurônio motor superior. A paralisia bulbar progressiva corresponde de 1 a 4% das doenças do neurônio motor, sinais e sintomas de início insidioso, restrito aos músculos bulbares, envolvendo o neurônio motor inferior e ou o neurônio motor superior, por no mínimo 6 meses. Uma disartria, uma anatria, flácida, espástica ou mista, disfagia, disfonia, sintomas pseudobulbares, labilidade emocional. E se depois ela desenvolver o neurônio motor em outras regiões, né, é considerado como ela de início bulbar, tem uma evolução para outros níveis mais rápida e uma sobrevida menor. Então, geralmente 22,5 meses para ela de início bulbar e 32,5 para paralisia bulbar progressiva. Tem predomínio no sexo feminino, 3:1, uma faixa etária mais tardia que na ela clássica. A eletromiografia, uma desnervação aguda e crônica em níveis bulbares, né, ela se mantém no critério possível e não preenche critérios nem para provável e nem para definido. No EL escorial ou OASH. Esses pacientes evoluem para uma gastrostomia precoce, podem ter pneumonia aspirativa e tem aquela dificuldade de comunicação. Na síndrome de Mills, é uma variante hemiplégica muito rara, caracterizada por uma hemiparesia lentamente progressiva e ascendente, no membro inferior, principalmente distal para proximal, o início, né, distal para proximal e membro inferior, comprometimento exclusivo do neurônio motor superior, pode afetar em estágios muito avançados da doença o segmento bulbar e o lado contralateral. Exames funcionais de imagem, né, do sistema nervoso indicam que é um comprometimento da via piramidal e a eletroneuromiografia normal. No FLEO-ARM, também conhecida como síndrome de Wupp-Ambert-Harn, corresponde a 11% das doenças no neurônio motor, tem várias denominações, variante escapulohumeral, que é uma denominação mais antiga, homem no barril, ou uma diplegia amiotrófica braquial, mais frequente em homens do que em mulheres, é caracterizada por uma paraparesia braquial flácida de predomínio proximal, em 70%, comparada com a ELA, que tem 18% só de predomínio proximal, com a amiotrofia assimétrica inicialmente, de evolução lentamente progressiva e a reflexia. E fasciculações aparecem em 17%, e comparado com a ELA aparece 70% de fasciculação. Então, é menos fasciculação e mais predomínio proximal do que na esclerose lateral amiotrófica. Há pouco nenhum envolvimento de outros segmentos nos primeiros anos, e a sobrevida em 5 anos é maior no FLEO-ARM, 78,6%, e na ELA de início de membros superiores é de 45,2%. A síndrome de O'Sullivan-McLeod, na verdade, é uma variante rara, é uma atrofia muscular espinhal crônica distal, também membros superiores, né, uma fraqueza e amiotrofia distal lentamente progressiva, assimétrica, uma duração de mais de 20 anos, muitas vezes, em mãos e depois antebraços, com apenas comprometimento do neurônio motor inferior. A eletroneuromiografia é uma condição normal, com uma desnervação crônica, principalmente em C8T1, e com desnervação ativa rara. Um diagnóstico diferencial com a neuropatia motora multifocal com bloqueio, então fazer a pesquisa do bloqueio de condução, e Hirayama, que eu vou falar também, mas que é mais autolimitada. A neuroimagem pode ser normal ou apresentar uma hiperintensidade linear em T2 STIR sagital, com atrofia focal da medula cervical, nesse caso aqui em C6 e C7, e no T2 axial, pode encontrar uma hiperintensidade simétrica nas células do cono anterior, dando esse sinal do snake eyes. Então, aqui é um paciente com 46 anos, com 20 anos de fraqueza, principalmente distal, C7T1, lentamente progressiva, assimétrica, com hiporreflexia, e na eletromio tem os potenciais neurogênicos crônicos. E aqui lembrar que uma dica aqui dessa alteração é que o bráquio radial vai estar normal. Aqui não sei se dá para ver, mas é o sinal do snake eyes. Na doença de Hirayama, comparativamente, né, que é uma amiotrofia monomélica, então compromete sexo masculino de 10:1, né, um cometimento em torno dos 20 anos, um pouquinho antes,
geralmente pacientes longilíneos. Várias teorias, né, crescimento assimétrico de raízes, medula, dilatação venosa, acomete mãos e antebraços, principalmente de C7 a T1, né, com fraqueza, atrofia, hiporreflexia, fasciculações. Geralmente é unilateral, mas pode ser bilateral, mas quando é bilateral é bem assimétrica e pode ser encontrada atrofia na medula cervical baixa de C5 a C7. A eletroneuromiografia, a gente tem uma condução sensitiva normal, condução motora com redução do potencial de ação quando a desinervação supera a reinervação. E no repouso, a gente vê fibrilação da aguda positiva, fasciculações durante a instalação e redução ao longo do tempo até a estabilização. Então, de 1 a 5 anos, geralmente. Os potenciais são neurogênicos, né, com amplitude de duração aumentada e recrutamento reduzido. E muitas vezes esse paciente tem bastante alteração que acaba tendo uma alteração motora grande, né? Mas ele é uma doença autolimitada. De 1 a 5 anos você não vê mais potencial e só sobram os potenciais crônicos, de desnervação crônica. Então, aqui também lembrar que o bráquio radial é poupado, então aqui é uma dica para essa alteração. Em relação ao Fleury-Leg, né, a forma pseudopolineurítica, também chamado de variante de Patricius, e antigamente, bem lá no início, em 1918, era chamada de ela forma peroneal. De 55 a 65 anos é o início, predomina o sexo masculino, e corresponde a 2 a 6% dos casos de neurônio motor. É uma paraparesia flácida, reflexa, distal, com atrofia lentamente progressiva e de início assimétrico em mais de 50%, e depois vira simétrico na evolução. Neurônio motor superior ausente. Há pouco ou nenhum envolvimento do segmento bulbar ou das outras extremidades nos primeiros anos da doença, e depois, né, 25% evolui para outros segmentos após 2 anos. A eletromio tem um potencial de ação muscular composto reduzido, né, desnervação ativa com fibrilação da aguda positiva e potenciais neurogênicos. 64 a 77% uma sobrevida em 5 anos, a média de sobrevida é de 76 a 87 meses, e o diferencial principal, né, radiculopatias, polineuropatias e as miopatias distais. Aí aqui é uma variante, né, que é o Fosmini, que na verdade é uma neuronopatia sensitivo-motora de início na face. Foi descrita por Vucinic em 2006 e chamam em alguns lugares de síndrome de Vucinic-Cross. É uma doença rara com início e progressão característicos, sem critério estabelecido, sendo um diagnóstico de exclusão. O indivíduo apresenta parestesia e dormência na região perioral, que depois evolui para outros territórios do trigêmeo. Pode ser unilateral, mas também pode apresentar, geralmente é unilateral, mas pode apresentar um quadro bilateral no início. A progressão é cranial para caudal, então, na verdade, ele atinge face, scalp, né, e depois pescoço, ombros e membros superiores, e, em alguns casos, os membros inferiores. O neurônio motor inferior geralmente vem na sequência, em 91% dos casos, mas em alguns casos, desde o início, você já tem alteração sensitiva junto com a motora. E o paciente evolui com disfagia, disartria, fasciculação, fraqueza e atrofia muscular, então, na maioria dos pacientes. Alguns relatos falam de neurônio motor superior. A idade é de 55 anos, mas tem descrições de 7 a 78 anos, e o tempo até o diagnóstico geralmente é demorado, 5 anos, que varia de 1 a 14. A duração da doença é de 14 meses a 46 anos, e aí esse trabalho aqui da Neurology desse ano, né, ele fez uma avaliação de todos os trabalhos, de todas as publicações de Fosmi, e viu que nesse grupo todo, todos os descritos até hoje, tinham 39 óbitos com média da doença de 7 anos e meio, 23 falência respiratória e pneumonia aspirativa. A CPK é pouco aumentada ou até 5 vezes o limite normal, o LICO normal e a ressonância não tem alterações que não justificam. A eletroneuromiografia, o principal aqui é o reflexo do pliscamento, que pode estar alterado uni- ou bilateralmente, com ausência ou prolongamento do R1 e ou do R2, ipsi ou contralateral. Então, às vezes, você pode ter alteração de um lado só, ou às vezes dos dois lados. E às vezes um lado pode estar ausente e o outro prolongado.
A eletromiografia potenciais neurogênicos com desnervação ativa, e os potenciais sensitivos têm amplitude reduzida nos membros superiores e raramente nos membros inferiores. Então, aqui alguns exemplos mostrando, né, os sinais de neurônio motor inferior e alterações sensitivas, com atrofia, que nesse senhor, por exemplo, já pega membros superiores, língua e face. Aqui mais alguns exemplos. Aqui mostrando, né, o sinal da língua brilhante, né, com substituição, então, desnervação da língua. Aqui é um trabalho que foi feito pelo Vladimir Pinto, lá da Unifesp, e ele avaliou 10 pacientes, né, com Fosmini, que foi a tese dele, e, na verdade, ele encontrou, né, em todos os casos, né, sinais de desnervação ativa ou, alguns casos, só crônica. Os potenciais sensitivos muitas vezes são normais ou até com redução, né, como eu tinha falado, e o principal aqui é que todos têm alteração do blink, então ou bilateral ou unilateral, com prolongamento, né, prolongados ou ausentes. Um outro fenótipo, né, é o Fieldon, que é uma fraqueza, né, na extensão dos dedos, com um nistagmo do tipo downbeat. Então, na verdade, é uma doença do neurônio motor recentemente descrita, né, como um fenótipo da doença do neurônio motor ELA. Tem um início precoce e progressão mais lenta que a ELA clássica, entre 16 e 40 anos no início. A fraqueza dos músculos extensores distalmente dos membros superiores, evoluindo para o mesmo grupo, né, de extensores no contralateral, no membro contralateral, e depois outros grupos musculares, né, dos membros superiores. E apresenta também um nistagmo do tipo downbeat em todos os casos, mas em alguns não no início. Então, alguns no início parecem um flail arm, e aí evolui para e aparece depois um nistagmo do tipo downbeat. Com a evolução, 50% tem os membros inferiores afetados. E a eletroneuromiografia, você encontra desnervação ativa e crônica. Então, aqui eu não sei se vai rolar, na verdade, aqui é o nistagmo downbeat, uma paciente lá do Unifesp. Acho que dá para ver, né, o nistagmo do tipo downbeat. E aqui uma alteração, né, dos extensores dos membros superiores. Então, aqui alguns exemplos, né, desses fenótipos, né, aqui Mills, Fosmini tem 2 casos, um com 46, um com 72, O'Sullivan, flail leg, flail arm, Hirayama, SK2, e aqui com alguns comprometimentos, aqui ela tipo 2 juvenil com distonia, então várias apresentações. Aqui falando um pouquinho da doença de Kennedy, né, que é um diferencial também, atrofia bulboespinhal, então é presente nos homens, na herança ligada ao X, tem o início na 4ª, 5ª década, fraqueza lentamente progressiva, pode ser por 20, 30 anos, tem um tremor postural nas mãos, hiporreflexia, ginecomastia é um sinal importante, atrofia testicular, fasculações em língua e periorais, atrofia da língua, fasculações também em tronco e membros, e muitas vezes tem sinal de déficit, né, androgênico, CK aumentada, intolerância à glicose e diabetes. Então, na eletromia, as amplitudes sensitivas são frequentemente reduzidas ou podem estar ausentes, alterações dos potenciais motores podem estar reduzidos, fasculações proeminentes, isso que chama bastante atenção, fasculações proeminentes em musculatura bulbar e perioral e também nos membros. Fibrilação onda aguda positiva no repouso, né, em todos os músculos avaliados, e a presença de descarga repetitiva complexa. Os potenciais são neurogênicos, né, polifásico, duração aumentada e cruzamento reduzido. Aqui, principalmente com esses achados mais evidentes na região bulbar, sempre fazer estimulação repetitiva, né, com um diagnóstico diferencial de miastenia. Apesar de, se o paciente tiver evidente, né, fasculação, tudo, você já não precisa fazer o diferencial. E pesquisar bloqueio de condução, já que se trata de um comprometimento do neurônio motor inferior.
A neuropatia motora multifocal, né, que é um dos diagnósticos diferenciais mais importantes, por ter por ter tratamento completamente diferente, predomínio do sexo masculino, fraqueza muscular lentamente progressiva, assimétrica, multifocal, distribuída em territórios de nervos periféricos e não de miótomos ou segmentos, né. Raramente comete nervo craniano, pode vir com fasciculação e cãibra, muito semelhante à doença do neurônio motor, né. Reflexos profundos diminuídos às vezes podem estar vivos, e uma fraqueza muscular com trofismo normal, paradoxal, no início da doença, mas muitas vezes os pacientes já chegam com fraqueza e atrofia importante no diagnóstico. A condução sensitiva é normal e a condução motora pode apresentar os bloqueios de condução em regiões incomuns de compressão. Então, essa distribuição então, de nervos periféricos na eletromio, o líquido pode ter alteração do anti-M1 e um tratamento completamente diferente. Então, nesses casos, né, é importante a pesquisa do bloqueio de condução, e aqui está alguns exemplos, né, com bloqueio de condução, aqui um outro mostrando os potenciais sensitivos todos normais, né, e um bloqueio de condução dos potenciais motores. Radiculopatia cervical e lobo sacral também, como um diagnóstico diferencial, né, mielopatia cervical, e muitos aqui com exame de imagem já podem ser diagnosticados, né? A neurofibromatose, tem paciente com vários neurofibromas, né? Mimetizando, né? O neurônio motor, seringomelia. Aqui um caso clínico, né? Que alguns já conhecem, mas é um homem de 65 anos que a gente atendeu, né? 3 meses com dor muscular difusa em membros superiores e inferiores, predomínio proximal e região lombar e cervical, queimação nos pés. Piora progressiva, sem melhora com analgésico, e há 2 meses começou a apresentar cãibras e espasmos na musculatura dos braços e coxas. Então, no final dos espasmos eram as fasciculações. Então, na verdade, esse paciente tinha passado em vários médicos e sempre com diagnóstico de doença do neurônio motor. Então, aqui é o paciente. Então, na verdade, ele tem essas alterações periorais. Aqui mostrando fasciculações. Esse paciente também tinha um polimini mioclonus. Então, esse paciente tinha desmioquemias periorais, fasciculações generalizadas, predomínio proximal e movimento dos dedos das mãos, que era esse polimini mioclonus. Então, na verdade, ele tinha feito vários exames todos normais, que não justificavam, até biópsia ele fez por essa dor muscular e com esse quadro, né, pensar em alguma miopatia. E, na verdade, na eletromiografia, o que a gente encontrou foi as after discharges e alguns doublets. Então, ele tinha uma condução sensitiva e motora normais, com pesquisa de bloqueio de condução, sem dispersão temporal também, e as ondas Fs tinham essas after discharges. Na eletromio de repouso, ele não tinha nem fibrilação, nem onda aguda positiva, mas ele tinha atividade muscular contínua, com neuromiotonia, né, fasciculações difusas, mioquemias. Na eletromiografia durante a contração, o potencial de ação era normal, mas ele tinha bastante cãibra durante as tentativas de ativação. Então, foi considerado como uma hiperestabilidade do nervo periférico. Esse paciente evoluiu com alteração do sono, alteração comportamental, e foi feita uma pesquisa de anticorpos e descobriu que ele tinha um CASPR2 positivo. Então, na verdade, foi feita uma investigação, foi descoberto um timoma, e esse caso ficou como uma síndrome de Morvan. Então, é interessante como o quadro clínico mimetizava muito o neurônio motor e, na verdade, o diferencial era uma hiperestabilidade do nervo periférico. Em relação à miosite por copos de inclusão, também um diagnóstico muito importante, né? Uma miopatia mais comum após 50 anos, lentamente progressiva, né? Uma fraqueza dos flexores dos dedos e do quadríceps, principalmente vasto medial, lateral e intermédio. Tem uma atrofia, né, do medial do antebraço,
confunde um pouco o neurônio motor pelos achados na eletromio. A CPK é normal ou pouco aumentada, e tratamento é mais incerto. Então, na verdade, aqui os corpos de inclusão. A ressonância tem um sinal bem característico, né, que é o sinal da face ondulada, então uma atrofia aqui do quadríceps com essa ondulação aqui, que é bem característica da miosite com corpos de inclusão, e o sinal, o Fish Sign, né, que é uma dificuldade de fechar a mão, principalmente mais evidente do lado não dominante. Então, a condução sensitiva e motora são normais, na eletromio no repouso tem atividade espontânea, fíbria, onda aguda, descarga repetitiva complexa, ativação voluntária potenciais miopáticos, só que a gente também encontra concomitantemente, né, potenciais com amplitudes e durações aumentadas, neurogênicos, né, decorrentes ou de fibras hipertrofiadas, splitting, remodelação da unidade motora. Então, por isso que confunde. Então, na verdade, assim, o padrão de miopatia, né, da EBM pode ser tanto esporádica como presente em alterações hereditárias, né, principalmente nas proteinopatias, né, multissistêmicas, e nesses casos tem que se pesquisar, porque muitas vezes um indivíduo pode ter o comprometimento do neurônio motor e a miosite por corpos de inclusão junto, ou pode ter membros da família diferentes, um com miosite e o outro com comprometimento do neurônio motor. Então, existem várias proteinopatias descritas aqui a gente tem 5, mostrando que esse comprometimento, né, de miopatia, demência, comprometimento do neurônio motor, que pode vir em mesmo indivíduo ou indivíduos diferentes da mesma família. Em relação a paraplesias espásticas hereditárias, né, grande variabilidade fenotípica, né, 25% das recessivas. Aqui é um trabalhinho que foi feito pela Ingrid, né, de Campinas, da pessoal do Unicamp, 25 pacientes, 16 famílias. Foi visto, né, que em 60% tinha o índice, né, do split hand a favor de doença do neurônio motor, e também 96% tinha um comprometimento motor axonal não comprimento dependente. Na eletromio, né, normal, né, condução sensitiva e motora, o CMAP pode estar reduzido, né, com 36% dos pacientes com assimetria, e 76% tem uma redução do CMAP mais no membro superior que inferior. Na eletromio neurogênico crônico, nos 4 membros, também pode pegar a face, 24% apresentava atividade espontânea. Então, que é compatível, né, com comprometimento do neurônio motor inferior, em 96% dos casos, similar com a atrofia muscular espial e ela é de progressão lenta. Então, nesses casos, tentar ver o diagnóstico. Na verdade, assim, o SPG11 ele pode ter vários sinais, vários sintomas, né, e um deles é o comprometimento do neurônio motor em 96% dos casos. Na ataxia espinocerebelar tipo 2, né, gene da taxina 2, o paciente pode apresentar um comprometimento do neurônio motor inferior também, dificuldade de marcha, câimbras, disatria leve, movimento ocular sacádico, ataxia leve, parkinsonismo, reflexos podem estar vivos e até um Babinski bilateral. Fraqueza muscular em membros superiores, fasciculações difusas e atrofia muscular em membros superiores, face e tronco. Pode apresentar uma atrofia, né, apresenta uma atrofia cerebelar de tronco cerebral, e na eletromio o CMAP vai estar reduzido, com presença de fibrilação, onda aguda positiva e fasciculações nos 4 níveis e potenciais neurogênicos. Então, aqui, os pacientes, né, com doença do neurônio motor, com ou sem história familiar e de ataxia cerebelar, né, pensar, né, no diagnóstico da alteração no gene da taxina 2. Existe uma outra ataxia espinocerebelar, que é a SK36, que também é degenerativa com comprometimento do neurônio motor, principalmente em asiáticos, com início em cerca de 53 anos. Então, apresenta uma ataxia cerebral lentamente progressiva e um comprometimento tanto do neurônio motor superior quanto inferior. Apresenta fasciculações, atrofia, fraqueza difusa em membros, tronco e língua, com hiperreflexia, e na eletromio, condução sensitiva normal, motor anormal, o CMAP reduzido, quando tem perda motora mais evidente, e eletromio, desinervação ativa e crônica. E um diferencial com a doença de Kennedy, principalmente por esse comprometimento maior da língua. Só que a SK36, ela não tem alteração sensitiva, e a Kennedy a gente encontra. Então, aqui é um exemplo de um paciente, atrofia de língua, o type group, em fibras anguladas, atrofia neurogênica, na biópsia, e potenciais neurogênicos.
E aqui a última coisa que eu vou falar é sobre a doença do neurônio motor associada ao HIV. Então, na verdade, aqui eu tenho um trabalho muito bem feito pelo pessoal de Curitiba, né? Pela Rosana e companhia, uma prevalência de 3,5 casos em 1.000 pacientes, tá? Foi descrita em 1985, uma frequência de 1,9%, e o início precoce, em menos de 40 anos, principalmente no sexo masculino. Então, apresenta como uma ELA-like, semelhante à ELA clássica, então com comprometimento de neurônio motor inferior e superior, e 75% o paciente já tinha um HIV prévio, né, à manifestação dos sintomas do neurônio motor. Então, quando se tem um HIV prévio, né, a manifestação da ELA, tem uma evolução menos agressiva e uma resposta mais favorável, alguns com reversão total do quadro. Então, quando o HIV já é sabido e já está em tratamento e desenvolve a ELA, tem uma evolução menos agressiva, uma resposta mais favorável. Diagnóstico concomitante, quando se descobre que tem o HIV junto com o neurônio motor, uma progressão mais rápida. E se as drogas antirretrovirais são otimizadas nos 6 primeiros meses dos sintomas da ELA, né, a resposta é mais favorável. Então, aqui mostrando, né, que, na verdade, o início do comprometimento junto com a descoberta da infecção tem um prognóstico menos favorável que quando você tem a infecção prévia já diagnosticada. Lembrar da síndrome da cabeça caída, que também, dentre os diagnósticos diferenciais, pode ter as doenças do neurônio motor, e as considerações finais são essas, né, que a eledromil não dá o diagnóstico de ELA, e sim do comprometimento do neurônio motor inferior, principalmente porque se você colocar ela, você pode ter várias variantes que você pode estar deixando passar, e que na verdade não é uma ELA. Cuidado na pesquisa do bloqueio de condução no ponto de Erbe, né, porque você pode ter um falso positivo, principalmente paciente gordinho. A pesquisa de bloqueio de condução em quadros restritos ao neurônio motor inferior é bem importante, e a estimulação repetitiva e fibra única nos quadros do neurônio motor, ela pode estar alterada, né? E quadros muito iniciais devem ser acompanhados, né? Porque às vezes você tem um comprometimento que você dá como pré-ganglionar, que pode ser raiz ou corpo celular do motoneurônio, e aí durante a evolução é que vai se fazendo, né, a avaliação posterior para ver o que aparece. E aí eu queria agradecer, aqui está o grupo, né, da neuromuscular, o Rota aqui, e aqui são os meus mentores, doutor Gilberto e doutor Nóbrega. E é isso, obrigada. Bom, eu agradeço, então, a doutora Liamar, em nome dos 134 pessoas que tiveram presentes, né? Enquanto o pessoal vai esquentando as perguntas aí, eu vou tomar a liberdade de fazer 2 já. Ah, meu Deus, lá vem. Sei que você não gosta de mim, mas... Não, eu gosto de você, as perguntas eu não gosto, mas tudo bem. Ali é assim, às vezes quando a gente está fazendo exame desses pacientes com diagnóstico de ELA, né, a gente encontra os potenciais neurogênicos, grandes, de duração aumentada, descarregando rapidamente, mas às vezes a gente encontra alguns potenciais pequenininhos, polifásicos, de duração diminuída, assim, né, quer dizer, minha pergunta é, o que a gente faz com esses pacientes, com esses casos? A gente deixa para lá ou a gente investiga? Né? E como é que você dá o laudo nesses casos? Não, desculpa, você tem o potencial pequenininho, polifásico. Você tem um potencial neurogênico, né? Grande, de duração aumentada, descarregando rápido. E entre eles... Mas ali, de vez em quando, você vê um pequenininho, polifásico, de curta duração, às vezes nem tão curto assim, né? Mas que está lá no meio dos grandões. Assim, qual que você... como é que você age, né, frente a essa situação? A outra pergunta é em relação ao split hand, né? Porque, assim, qual que seria a explicação, né? Porque a gente tem split hand no colesterol motor, na ELA, mas a gente também tem split hand na sarcoma tipo X, né, X1, com mutação no GJB1. A gente tem split hand para paresia espástica. A gente tem split hand em neuropatia hereditária motora distal. Né? Então, quer dizer, é um achado mais ou menos inespecífico, né, de comprometimento do neurônio motor, né? E o que você, assim, por que essas várias doenças que comprometem o neurônio motor de maneira diferente, todos eles apresentam um split hand aí? Você tem uma ideia a respeito disso? Então, chega de pergunta, doutor Wilson. Então, na verdade, os potenciais pequenininhos, né, polifásicos, pode ser ou os potenciais nascentes, né, de inervação, mas aí você vai diferenciar pela frequência, né, de disparo.
E quando você tem uma frequência de disparo mais aumentada, você pode considerar como um potencial que já está, né, de uma unidade motora que está degenerando, né? E eu acho que é por aí. Esse potencial pequeno polifásico pode ser ou potencial nascente ou, entre aspas, morrente, né? Acho. E aí talvez se diferencie pela frequência de disparo. E em relação ao split hand, na ela pelo menos tem as duas explicações, né? Que ou seguiria o homúnculo de Penfield, né? Então, que é ali o... né, que segue para do abdutor curto do polegar e primeiro interósseo, ou com um uso maior, né, da pinça, geralmente, eu não sei explicar muito bem assim, mas assim, uma utilização maior desses músculos na mão, e aí seriam mais afetados, ou até uma... Não, mas acho que é isso, mas eu não sei te explicar assim por que em outras doenças. Qual que é a sua explicação? Não sei, estou perguntando. Ah, então, veja bem. Mas assim, o pessoal fala que é uma coisa não é específica, 100%. né? Mas não é uma coisa específica, né? A gente tem várias síndromes diferentes, a gente vê esse mesmo achado, né? Então. Eu não sei por que... Bom, deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta do Otto, mas eu não entendi. Fala na AMI não, Otto. Na verdade, split hand, né? Só para colocar aqui, é o contrário, a é mais afetada. Otto, fala mais alto ou mais perto aí, que não está dando para escutar. Eu estou me ouvindo. Agora? Melhorou. Alô? Oi. Por exemplo, a AMI, a gente não vê, né? Não tem um padrão de tipo de, na verdade, é um potencial muito afetado. Então, não é uma assinatura genética, alguma coisa mais específica, concordo com você que não é específica, né? Mas, enfim, não é em todo mundo. Otto, eu não estou entendendo nada. Acho que fala longe do microfone, talvez, não? Longe ou perto? Não estou entendendo. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, agora sim. Tá bom. Não, só falando isso, mas desculpa, não é uma pergunta. Eu tenho umas perguntinhas que eu pus ali em cima, não sei se você viu aí. Não sei, pode fazer falando aqui? Lia, você que viu bastante dessas formas, tem alguma forma química com comprometimento respiratório seletivo? Nos dois casos, ficou rodando uma prisão respiratória até depois de 2 anos, eu fiquei dando mas trabalhando nada, fechar, e ficou só com quadro respiratório em bom tempo. Tem alguma coisa a acrescentar sobre isso? Não, mas acho que eu não sei de nenhuma descrição com comprometimento respiratório inicial, né, seria seletivo, assim, não. Eu também já vi isso, dois casos, mas casos esporádicos também, sem história familiar, e a primeira manifestação foi fraqueza do diafragma, o paciente vai para a UTI, fica um tempão lá, até que alguém mas aí evolui para neurônio, né? Hein? Não, demorou, né? Mas aí evolui. Demorou. Ah, tá, demora para... É que nesses casos todos, né, o flail arm, flail leg, todos esses, no final, muitos acabam virando, né, então vira como ela de início, membro superior, ela de início, membro inferior, ou ela de início, bulbar, aquela coisa toda, e alguns casos, não, né, tem uma evolução que não vira mais nada, né. Você falou também... Deixa eu só falar uma coisa que o Alexandre Medeiros, né, ele está dizendo aqui que aquelas unidades motoras que morrem rápido não tem condições de renervar e formar unidades motoras grandes. Isso seria uma explicação para aquelas unidades motoras pequenininhas, né? Eu concordo, né? Mas além disso tem outras situações, por exemplo, tem algumas doenças que você vai ter as duas coisas junto, né? Então, por exemplo, tem algumas mitocondriopatias onde você tem uma miopatia e uma doença do neurônio motor junto. Você tem mutação no GLE1, também pode ter as duas coisas junto. A doença de Pompe. Outro dia eu vi um caso de distrofia miotônica, né? Então, assim, eu acho que toda vez que você encontrar essas duas situações, você tem que prolongar tem que relatar, né? Que você encontrou as duas coisas, que tem umas unidades miopáticas, entre aspas, lá, seja lá, descreve a unidade, que pode ser fazer parte da fisiopatologia da ela, mas que merece uma investigação adicional. Acho que isso é uma coisa importante aí da gente
Não, e o principal também é avaliar bem, né? Porque às vezes você acha um neurogênico ali, já fica satisfeito, tal. Eu, quando estava na especialização, atendi uma paciente que eu vi uns neurogênicos lá, não sei o quê, na doença do neurônio motor. Na evolução depois, miosite por corpus, né? Então, assim, voltei outra com ela situação, lá. pode acontecer as duas coisas, né? Exatamente, aí voltei com ela, fiquei cutucando. O do Mitru tá meio desatualizado, tudo bem, ele descrevia 7% só com neurogênico na IBM, né? O Marcelo Caetano está perguntando aqui se para diferenciar ela da IBM, se essas fasciculações ajudam. Eu acho que... Normalmente você não vê, né, na miosite por corpus fasciculação, mas tem também, né, doença do neurônio motor que tem só fibra onda aguda e não tem fasciculação, é mais difícil. Mas eu acho que não. Por isso, por ter neurônio motor sem fasciculação, né? Tá. O Pedro Henrique está perguntando o que você acha desses critérios novos aí, sobre a possibilidade de diagnóstico apenas de neurônio motor inferior em 2 regiões, sem comprometer o neurônio motor superior, e se isso já daria para a gente dar o diagnóstico de ela, o neurônio motor inferior difuso aí. Então, na verdade, é esse a sugestão, né, desse grupo que se reuniu em setembro e deu essa sugestão, mas eu acho bem perigoso, né? Na verdade, isso aí vai ser discutido ainda. Na verdade, você tem que acompanhar o paciente, fazer todos os diferenciais bem extensamente, mas assim, o que eles querem é tentar dar o diagnóstico com menos segmento, né, porque muita gente acaba morrendo sem virar o definido, ou não passa do possível para o provável, mas eu acho complicado, né, porque eles querem fazer, né, melhorar esse diagnóstico muito, né, eles precisam melhorar para poder entrar em ensaio clínico, tudo, mas também é perigoso, né? Acho que muita gente vai levar o diagnóstico de ela sem ser, né? Vai aumentar exatamente, a vai ter muito falso positivo. Né? Então, muito falso positivo. Então, assim, eu acho que vai ter discussão, porque isso aí foi de agora, foi setembro, na Austrália, né? E eu acho que vai dar chance para muita discussão ainda. Por esses falsos, vai ter muito falso positivo, né? E aí você vai usar esses pacientes em trabalho, né? De repente você faz um trabalho aí de algum ensaio clínico, não sei o que, lá na frente vira tudo uma outra coisa. É complicado. O Otto quer saber se existe ela paraneoplásica. Ela paraneoplásica. Acho que tem alterações, né? Tem algumas carcinomatoses, né? Que você pode ter alteração. Não a ela, né? Mas você pode ter carcinomatose dando um quadro de alteração, por exemplo, na medula, né? E mimetizar um neurônio. Mas acho que não. Tem, doutor Wilson? Não sei. Acho que, assim... Acho que são secundárias às alterações. Um artigo onde o pessoal descrevia um câncer de rim, que simulava ela, e quando você tirou o câncer de rim, o paciente melhorou, né? Que se preenche o critério de sim paraneoplásica, né? Mas foi a única descrição que eu conheço. E uma outra situação que confunde muito, né, são as paraproteinemias, né? Assim, sempre que a gente tem paraproteinemia, um caso de ela, e a Hemato fala que não vai tratar, a gente faz plasmaférese. Uma quantidade significativa de pacientes melhora, né? Não sei se é uma neuropatia motora ou se é uma neuropatia, mas a linfoma, paraproteinemia, a Rosana está falando aqui. Né? A Fabiana Leme quer saber se, no início da progressão das doenças do neurônio motor, pode haver dor associada. Na verdade, a gente não vê dor. O que a gente vê na verdade, uma dor meio... Na verdade, assim, você tem uma alteração do membro superior, uma fraqueza tal, e você começa a ter uma alteração do seu centro de gravidade pela fraqueza e acaba compensando com a musculatura e tendo dor. Mas, assim, dor do neurônio, não. Só se for mais secundária ao centro de gravidade e outras coisas, né? É isso. Rosana, enquanto eu acabo de ver aqui, assim, o que você acha, por exemplo, que alguns critérios diagnósticos valorizam muito se a fasciculação, mesmo se o potencial de ação muscular composto, ele é instável ou não, né? Essa instabilidade significaria
que a doença está em progressão, uma doença ativa, como se fosse uma fibrilação, onda aguda positiva. Aí eu quero saber, quando você está vendo um paciente que você não encontra fibrilação, você faz uma análise especial assim das fasciculações, você coloca numa varredura diferente para ver se ela é estável, se não é. Por exemplo, o Mameri sugere que a gente coloque no programa de fibra única para tentar analisar os componentes do potencial de ação muscular composto, né? Você faz isso ou não? Porque aí, se você encontrasse uma instabilidade, isso valeria como sendo uma desnervação aguda. O que você acha? Eu não costumo fazer, não. O que tem essa descrição, né, da fasciculação maligna, né, nas doenças do neurônio motor e a benigna, né? Então, a maligna seria mais polifásica, mais instável, mas eu não costumo fazer essa avaliação. E tem também a avaliação do jitter, né, e, na verdade... pois é, por isso que ele do jitter e da estimulação repetitiva, né, no segmento dos pacientes também. Alguns trabalhos, né, doutor Wilson, acho que tem isso. Mas eu também não sei, a gente não costuma fazer. Falando em jitter, Lamara, o que você acha, assim, tem alguns estudos, né, principalmente estudos de prospecção, de ver prognóstico, que usam estimulação repetitiva ou mesmo fibra única, como assim, se tiver muita instabilidade ou se tiver uma queda na estimulação repetitiva, como sinal de mau prognóstico. O que você acha dessa... Então, eu não sei opinar sobre isso. Na verdade, assim, você tem a alteração por pela instabilidade, né, do neurônio, mas tem alguns trabalhos mostrando um prognóstico pior, né, uma avaliação sequencial, né, e eu não sei. Mas tem alguns trabalhos, eu acho que é uma coisa interessante, né? Assim, se você tem muita instabilidade, ou mesmo quando você está fazendo a muscular composto, vê muita instabilidade, isso é um sinal de mau prognóstico, como o Otto está dizendo aqui, né? O Mário Emílio e o Diego, o doutor Diego de Castro, estão citando um artigo aqui que é bem legal a respeito de ela, recomendo que todos vejam, né? A Rosana falou do VAPB distal, pode simular... O que é, Rosana, que tem o VAPB distal? Pode falar, Rosana. Dor. Boa noite. Tem dor distal, tá ouvindo ou não? Tô. Dor. Lembra, Wilson, do trabalho da Vanessa, que vocês fizeram lá inicialmente, lá faz anos, que vocês viram no VAPB, que alguns pacientes tinham dor também, lembra disso? Que achava até que tinha uma neuropatia, que ela tinha uma diastase de retos, parecia... lembra que vocês descreveram isso? Aquelas foram as primeiras descrições aqui eu acho que um dos primeiros trabalhos que teve, né? E lembra que ela tinha também uma descrição de dor, parecia uma neuropatia, uma alteração bem dolorosa, distal, assim, com uma neuropatia de fibracina. Lembra disso? Lembro. Então, no VAPB, né, eu não falei nada, mas no VAPB, quer dizer, na realidade, para mim, assim, a gente tem alguns pacientes que têm desautonomia, né? A gente fez teste de sudorese nesses pacientes, fez biópsia. Tremor, né? Tremor. Então, eles têm alteração, né? Então, o VAPB, para mim, não é uma doença do neuromotor pura, né? Não, ela tem mais... A maior parte desses pacientes do VAPB tem uma hipertrofia espinhal, na realidade, para mim, e tem desautonomia. Sim. E aqui, o Paulo Rosana, desse trabalhinho do HIV. Eu vi. Obrigada. O que mais está falando é que ele tem 3 casos que inauguraram com disfonia não articulatória como quadro inicial de DNM. Perguntando se já viu algum caso parecido. Disfonia? Não articulatória. Não estou lembrando, não. Mas esses quadros tem que tomar cuidado, né? Disfonia, porque acaba indo para o otorrino, né? Para fazer a avaliação. E no final, também fazer a estimulação repetitiva para diferenciar. Mas não vi, de início só com a disfonia. O doutor Facundo aqui, ele colocou o Diego está mandando o meu artigo aí para eu lembrar dele, que é um péssimo sinal, né? O que eu acho que não?
diâmetro aí, né? E aí, o quanto que a gente pode aceitar de redução da velocidade de condução e quanto que a gente pode aceitar de assimetria, não só nos casos com diabetes, mas também nos casos sem diabetes. Lia? Lia? Oi, doutor. Peraí, caiu tudo aqui. Então, como é que é nos casos com diabetes? E no caso com diabetes e naqueles casos sem diabetes também, né? O quanto que a gente pode aceitar de redução da velocidade de condução. E aproveitando, quer dizer, lá para 1990, assim, várias pessoas escreveram que poderia ter bloqueio de condução na ELA, né? Isso certamente se mostrou que estava errôneo, né? O que você faz quando um paciente assim que tem um quadro que parece ELA, né? Quer dizer, aquela tomografia, mas que tem no estudo da condução, da estimulação, parece que tem um bloqueio de condução. Qual que é a sua postura frente a esses casos aí? Esses casos que, desculpa. Dois casos, com redução da velocidade de condução e com bloqueio, entre aspas. Então, você pode lançar a mão da ressíntese, né? Então, na verdade, a gente até vai ter uma aula na jornada, né, paulista. De quem que é, doutor Wilson? Do Roberto. Do Roberto. É a tese do Roberto, então. E... Tá muito boa, por sinal. Tá muito boa? Então. Tá muito boa, Na verdade, não sei nem se... Não percam a jornada, Paulista. Então, se tiver, né, porque final de novembro... Mas e as nossas perguntas aí, Lia? Peraí, então, deixa eu voltar aqui nas perguntas. Então, na pesquisa de bloqueio, não é isso? Só enquanto você pensa aí, o Alexandre falou que no bloqueio de condução tem que ter fraqueza e ressíntese, né? Mas na ELA você vai ter as duas coisas, entendeu? Você vai ter fraqueza e essa pode ser um pitfall aí da técnica da ressíntese quando você tem uma adesão do neurônio motor superior associada. Isso pode dificultar o seu diagnóstico sem a utilização da ressíntese, quando você tem os dois neurônios aí. E outra coisa também é o ponto de Erbe, né, que é muito discutível também, né? Tem gente que faz só até a estimulação da axila, né? Principalmente em pacientes. Mas, o que mais? Então, a velocidade de condução, né? Na verdade, assim, nos membros inferiores, no mínimo, acho que 35 metros por segundo, e o inferior, 30. Mas aí tem que tomar muito cuidado, né, porque você perde as fibras rápidas, tem essa diminuição de velocidade, a latência da onda F pode estar prolongada, e na verdade, ser só a perda, né, de neurônio que compromete, né, as fibras mais rápidas, né, e aí no final você pode ter esse prolongamento, e em muitos casos tem gente que considera como dispersão, né, como alteração desminimizante, e na verdade toma muito cuidado, né, quando baixa de 30 a 35, eu acho que aí é o mínimo, né, que a gente pode considerar. Acho que é por aí. E outra coisa que eu não sei como é que é a experiência de todo mundo, mas eu vejo muito pouco diabetes nas doenças do neurônio motor, né? E até pedi para o Dr. Wilson fazer um levantamento, e ele não me fez até hoje, mas tudo bem. Eu vou te mandar. Mas assim, eu encontrei um trabalho na literatura, né, acho que foi no JAMA, sei lá que revista que era, mostrando que realmente tem uma proteção, né, nos pacientes que são diabéticos. Eu não sei qual é a experiência de todo mundo. Você tem essa ideia, Dr. Wilson, Facundo? Sim, depois que você mandou, eu andei procurando. Aparentemente tem menos, mas a gente tem pacientes diabéticos com ela, assim. Então, mas é muito pouco. Porque, assim, você faz né, quando o paciente chega, eu faço umas perguntas, tem diabetes, pressão, aquela coisa toda, né, toma
hipolipemiante, essas coisas, e, na verdade, assim, quase nenhum tem diabetes, muito pouco. Eu faço bastante ela, né, então, assim, é muito pouca alteração. Bom, já que você não quer falar do bloqueio, a Daiane Oliveira está perguntando aqui se nos casos que você tem somente neuromotor inferior, que não encontra está indicado bloqueio, fazer né? imunoglobulina sempre. E o Otto está perguntando se Nice Guy é um fator de risco. Então, na verdade, assim, eu trabalho com um grupo lá que realmente, se você não encontra bloqueio de condução, bloqueio de condução e tem só, né, neurônio motor inferior, muita gente do grupo, né, doutor Marco e tal, dão imunoglobulina por um tempo. E muitos pacientes até pode ter um pouquinho de melhora no início, mas depois ele não tem função, né? E às vezes você pode, às vezes é um neurônio motor mesmo, né? O que é o Nice Guy? Ela prefere pegar gente legal. Gente então, boa. na verdade, tem isso, né? Geralmente os pacientes com ela são os pacientes mais bonachões, mais... né, a família é maravilhosa, então, na verdade, teve até um trabalho há muitos anos atrás, que foi apresentado num congresso aí do simpósio, né, de neurônio motor, que o título era Por que os pacientes com doença neuromotor são tão belos? Então, aí não sei também se entra, né, um comprometimento mais cognitivo, frontotemporal, então, às vezes eles ficam mais mansos, então não sei dizer não, mas tem essa explicação.